Olá, meus amigos do LAC Concursos, eu sou o professor Kenderson Araújo, trabalho com vocês a disciplina de interpretação de textos em inglês para concursos públicos, ok? A princípio temos visto os mais diversos meios que podemos utilizar para interpretar um texto de maneira objetiva e de maneira efetiva, eficaz, não é? Dentro do idioma, ok? Temos passeado por alguns elementos gramaticais que nós consideramos importantes para que essa compreensão textual seja e ocorra de maneira natural para nós, ok? Na aula passada eu já fiz um review geral de tudo que nós já vimos até aqui, ok? Mas o fato é que hoje, nessa aula, nós vamos ver o uso do ING, né? O famoso ING que nós aprendemos lá na escola, né? Muitas das vezes, de maneira errada. O que acontece é que às vezes nós recebemos instruções acerca do ING que não são com todo verdade, certo? Por exemplo, assumir que o ING é o gerúndio do inglês, ok? O ING também é o gerúndio no inglês. Porém, nós precisamos tomar muito cuidado quando nós lemos um texto, quando nós escrevemos alguma coisa, quando nós assistimos a um filme e vemos, identificamos ali o ING em alguns destes casos, ok? Por quê? Porque nem sempre o ING vai ser o gerúndio, certo? Você vai dizer, oh meu Deus, e agora? Né? O que eu vou fazer? Bom, é só você prestar atenção nessa aula e eu te garanto que o ING não vai ser mais um problema na sua vida, ok? Eu dou aula para ensino médio e eu costumo ver essa dificuldade nos alunos, né? A primeira impressão deles quando eu falo isso é oh my God, né? E agora, o que eu vou fazer? Até agora eu tinha aprendido que o ING é gerúndio. Sim, ele também é, mas com muita paciência, com muita tranquilidade, com muita desenvoltura, é fácil você se convencer de que não é só isso, ok? Bom, então vamos lá, pessoal. Na aula passada nós encerramos o módulo 2 com o Word Formation e agora nós começamos um módulo novinho, zero bala, né? Com o uso do ING, ok? Bom, então vamos lá. Primeiro desmistificando aí, né? Antes de começarmos a estudar a terminação ING, vamos esclarecer uma coisa. Gerúndio em português é a terminação ando, endo, indo, ondo. Pronto. Estou compondo, estou nadando, estou correndo, ele está agindo, ok? Ótimo. Em inglês, a palavra gerund, que é o verbo com a terminação ING, tem outros usos, além do gerúndio da língua portuguesa. Ponto. Que é chover no molhado do que eu falei, ok? Mas está colocado aqui de uma forma visual para você, né? Você pode ver aqui as terminações que nós, na língua portuguesa, tratamos como gerúndio, ok? E você tem também a definição aqui embaixo, visual, de que em inglês não é bem assim que funciona, não é sempre que você tem o ING, que é o gerúndio, ok? Bom, o uso mais conhecido é como parte do tempo verbal present continuous ou present progressive, que trata de quê, pessoal? De ações que estão em andamento, né? Tal tempo tem dois usos, indicar uma ação acontecendo no momento ou indicar também o futuro, ok? Opa, peraí. Então você está me dizendo que o ING não é gerúndio só, você está me dizendo que eu uso ele sim, como gerúndio para identificar uma ação que está acontecendo, mas você vem me dizer que ING também pode estar se referindo a futuro. Aperta o pause nesse trecho de futuro, porque eu quero trabalhar ele como um assunto específico nessa aula, ok? Então ainda nessa aula, lá no final dela, você vai observar, vai aprender a usar o ING também para falar de ações que vão acontecer no futuro, ok? E é muito mais simples do que você imagina, do que você já está imaginando aí na sua cabecinha, ok? Então vamos lá, o uso mais conhecido é como parte do tempo verbal present continuous ou present progressive, né? Presente progressivo.
e ele tem os dois usos, um antes de falar de uma ação acontecendo e outro de futuro. Beleza. Bom, aqui nós temos um exemplo, ó, dois na verdade. I am reading an article about the ing ending right now. Presente. I am reading. Eu estou. I am. Já aprendemos lá o verbo to be, né? Por que eu traduzi como estou? Eu não sou lendo, não é? Tenho aqui o verbo read, ok? Que é ler. I am reading an article, um artigo, about the ing, sobre the ing ending, a terminação ing, right now, neste momento, agora mesmo. She is leaving tomorrow morning. She is leaving tomorrow morning. Ela está indo amanhã de manhã. Ou seja, ela vai amanhã de manhã. Ok? Então, esse é o primeiro conceito que eu dou para vocês de futuro, que nós vamos estudar mais profundamente no final da aula. Ok? Bom, então vamos lá. Continuando, reading e leaving, que nós acabamos de ver no exemplo, reading e leaving tem o nome de present participle e não gerund, e não de gerúndio, certo? Então, present participle e não gerúndio. Okay? Isso é interessante no quesito gramatical? É. Para interpretação de texto, eu preciso saber o que é present participle? Não, eu não preciso. Eu só preciso entender que o reading aqui, eu estou falando de presente, de algo que está acontecendo, e que esse eu estou falando de futuro. Só que existem elementos aqui que vão me dar essa ideia. Se é amanhã, não está acontecendo agora, né? Se ela vai amanhã, eu tenho aqui, ó, she's leaving, ela está indo, eu sei que ela vai, mas quando? Tomorrow morning. Poxa, já tem um elemento aqui que me deixa claro que essa ação não está acontecendo agora, ok? Em contrapartida, em cima, eu tenho um outro elemento que é o right now, que é agora, nesse exato momento, que me indica que essa ação está acontecendo no presente. Joia? Bom, alguns verbos chamados stative verbs, como know, understand, believe, like, decide, seem, hate, want, entre outros, eles não têm a forma de present continuous, tá? Então eles não aceitam o ing com o sentido de ação acontecendo agora ou futuro, tá? Por exemplo, eu estou sabendo, em inglês eu não digo I'm knowing, ok? Eu estou entendendo, I am understanding. Isso não existe, ok? Se eu quero dizer eu estou sabendo, eu vou dizer I know. Se eu quero dizer eu estou entendendo, eu vou dizer I understand, ok? So, esses verbos que estão aqui nós chamamos de stative verbs. Eles jamais vão receber o ing para dar ideia de algo acontecendo agora ou algo de conotação com uma expressão de sentido futuro, certo? Então prestem atenção, tá? To know, to understand, to believe, ok? Like, decide, seem, hate, I'm hating. Não existe, ok? Want, I'm wanting. Eu estou querendo. Não existe wanting. Essa palavra é ridícula, né? Nós temos I want, ok? Então, eu quero agora. I want it now, ok? Não existe essa terminação que nós damos no português. Eu estou querendo, eu quero, né? Eu estou querendo. Até em português é estranho. Eu estou querendo visitá-la. Não, eu quero visitá-la, ok? Então preste atenção aí nessas estruturas que são muito importantes para a gente aí na interpretação de texto. Very good! Chamamos de gerund quando a terminação ing é usada como um verbo e a função de tal verbo é de substantivo, certo? Então, ó, nós chamamos de gerúndio quando a terminação ing é usada com um verbo e a função desse verbo que ele está sendo utilizado é de substantivo, certo? Dê uma olhada nas seguintes frases. Eu tenho aqui, por exemplo, New York is fun. German is difficult. That is a hamburger. Eu tenho aqui algum gerúndio? Não tenho. Por quê? Mas eu tenho substantivos, não tenho? Vamos identificar? Qual
ou quais das palavras anteriores são substantivos? Isso é muito fácil, né, pessoal? Olha lá. New York, German e hamburger. New York is fun, German is difficult, that is a hamburger. Nova York é divertida, alemão é difícil e aquilo é um hambúrguer, certo? Ótimo, fácil, né? Dissemos que algo, substantivo, era alguma coisa, certo? Adjetivo. New York é o substantivo. O que Nova York é? Divertido. New York is fun. Dissemos que algo era difícil. O que era difícil? Alemão. Alemão é difícil. Dissemos que aquilo é um hambúrguer, ok? Então, ó, dissemos que algo, que é um substantivo, era alguma coisa que era um adjetivo. Agora, e se quisermos dizer que uma ação é divertida? E se quisermos dizer, por exemplo, que jogar futebol é divertido? Ou difícil, aprender chinês, por exemplo, né? Ou simplesmente dizer o que é uma ação, né? Veja as frases sem os substantivos. Olha lá. Né? Vamos lá. Olha aí. Pessoal, se eu quero dizer que algo em inglês, deixa eu só ver aqui. Se eu quero dizer em inglês que algo é aqui, pronto. Agora sim eu posso trabalhar. Eu disse para vocês que eu uso o ing quando quero falar de uma ação, que executar uma determinada ação é alguma coisa, certo? Eu disse lá, ó, German is difficult. Right? Alemão é difícil. Agora, se eu quero falar de uma ação, eu vou dizer o quê? Aprender alemão é difícil. O ato de aprender alemão é difícil, né? Qual é o verbo? Opa! O verbo aprender em inglês é learn. Mas eu quero dizer que aprender alemão é difícil. Learning German is difficult. Anota aí. Se eu começo uma frase utilizando o ing, eu estou falando de uma ação. Se eu começo uma frase falando com o ing, eu jamais vou traduzi-la como gerúndio, como endo, indo, vondo. Ok? E ela terá o infinitivo como estrutura. Eu não digo aprendendo alemão é difícil, eu digo aprender alemão é difícil. Playing soccer is fun. Jogar futebol é divertido. Going to New York was very good. Ir a Nova York foi muito bom. Tenho sempre o verbo recebendo o ing e ele exerce a função de substantivo. Ok? Traduzindo em miúdos, é exatamente isso que eu disse naquele texto anterior. Ok? Mostrei um exemplo para vocês aqui visual, certo? E agora, olha lá. Ó, agora, e se quisermos dizer que uma ação é divertida, certo? Por exemplo, ir a Nova York é divertido. Going to New York is fun, ok? E se quisermos falar que uma ação é divertida, por exemplo, jogar futebol. Playing soccer is fun. Se eu quiser dizer que é difícil, playing soccer is hard. Se eu quiser dizer, por exemplo, que aprender chinês é difícil, learning Chinese is hard, ok? E se eu simplesmente quiser dizer o que uma ação é? Ok? Os exemplos foram dados anteriormente, alright? Very good. Bom, ing para formar o futuro, agora sim nós vamos abordar este tema, ok? Bom, como eu tinha dito para vocês, nós trabalharíamos a gama aí, né, do ing. E no comecinho da aula eu disse para vocês que nós veríamos de que maneira nós utilizamos o ing para falar de futuro, ok? Porque acontece.
Então vamos lá? ING para formar futuro? Sim. Sim, senhor. Ok? Já falamos do verbo to be, de alguns action verbs e do present perfect. Ok? Agora vamos falar do futuro. Em inglês, temos muitas maneiras de formar o futuro. Inclusive, nós vamos ver essas outras duas aqui separadamente, ok? Na verdade, pode ser um pouco confuso saber quando usar cada uma delas, porque as diferenças são sutis. As formas mais comuns de futuro são com will ou com be going to, que você estudou, né? Lá atrás, tá? Eles são seguidos do verbo inalterado. Tendemos a usar a forma com be going to para falar de planos para o futuro, ok? O que é que o texto nos disse? Que nós utilizamos o ing para falar de futuro. Que existem outras duas formas que são igualmente conhecidas, que é o will e que é o going to, que nós vamos ver aqui, ok? Mas a questão aqui não é will nem going to, a questão é o uso do ing como estrutura para falar de ações futuras, ok? Agora, um detalhe nesse texto aqui é interessante, que é o fato de tanto o will quanto o going to receberem o verbo inalterado, enquanto quando falamos de futuro com o ing, obviamente, o verbo vai sofrer um morfismo. Qual seria esse morfismo? Seria o acréscimo do próprio ing, da partícula ing, no final desse verbo, ok? Tranquilo? Agora, você pode já ter ouvido falar, ou alguém falar, do futuro de outra forma, ok? Let's see an example. Vamos ver um exemplo. Pergunta. What are you doing this weekend? What are you doing this weekend? O que você vai fazer no final de semana? Resposta. I am meeting my sister. Vou ver minha irmã, vou encontrar minha irmã, ok? Agora vamos analisar essa frase. Suponhamos que eu chegue para você numa segunda-feira, ok? Te encontrei, acabou de acabar aí o domingão, né? O descanso. The free time is over, né? And we're back to work. Estamos de volta ao trabalho. E eu encontro você e digo assim, Hey, hello. So, what are you doing this weekend? O que é que você vai fazer neste final de semana? De repente eu tenho um convite para você, né? Agora, what are you doing this weekend? Eu não posso perguntar, não faz sentido eu falar assim, o que você está fazendo esse final de semana? A ação não está acontecendo? Não é, pessoal? Vocês se lembram lá? She's leaving tomorrow morning. Ela está indo amanhã de manhã. Quando eu troquei o ela está indo amanhã de manhã por ela vai amanhã de manhã. Não existe o tomorrow morning ali para me orientar, para ser meu norte com relação a quando a ação está acontecendo? Existe. Aqui é a mesma coisa. What are you doing this weekend? Este final de semana. Eu posso dizer o que você vai fazer nesse final de semana, ao invés de o que você está fazendo, não é? Aí a resposta, I'm meeting my sister. Vou ver minha irmã. Vou encontrar. O verbo to meet com o ing. O verbo to do com o ing. Alright? Simples assim. Tranquilo assim. Alright? Very good. So, usando o ing para expressar a ideia de futuro, the future. Alright? Bom, como chamamos esse tempo verbal? Como é que a gente chama o verbo to be com o ing? Ele é o presente contínuo, porque é algo que está acontecendo. Alright? Very good. Só que aqui nós estamos utilizando para falar de futuro. Ok? Então, contextualizando. Tudo aquilo que nós utilizamos, verbo to be mais verbo com ing, nós estamos falando de presente contínuo. I am studying, eu estou estudando. I am playing, eu estou jogando. I am learning English, estou aprendendo inglês. Ok? Agora,
quando tenho elementos que me remetem ao futuro, obviamente, passa a ser uma estrutura que dá ideia de futuro, conforme acabamos de ver aqui nesse restinho de texto explicativo. Bom, qual a diferença entre utilizar, Kenny, o be going to e o presente contínuo para falar de planos futuro? De planos de futuro? Qual é a diferença? Por que eu não posso falar I'm going to meet my sister? What are you going to do this weekend? Qual a diferença? Vamos lá. Bom, I'm going to play football on Saturday. Quer dizer, vou jogar futebol no sábado. Você já tem o plano em mente, mas é possível que ainda não tenha feito nada para confirmá-lo. Também é provável que jogar futebol aos sábados não seja comum para você. Neste caso, eu utilizo o going to. Quando eu já tenho o plano em mente, mas é possível que ainda não tenha feito nada para confirmar. Eu já tenho aquela ação planejada, mas é possível que haja alguma alteração, ok? É possível que mude os planos, alright? I'm playing football on Saturday. Pá! Vou jogar futebol no sábado. A tradução é a mesma, percebeu? Vou jogar futebol no sábado. Vou jogar futebol no sábado. Porém, com esta construção, você dá a entender que, além de ter feito o plano, já agiu para colocá-lo em ação, ok? Pode já ter ligado para os amigos, por exemplo, para combinar, né? Nesse caso, é mais provável que jogar futebol aos sábados seja uma atividade regular, uma atividade comum para você, né? É como, sei lá, alguém chega e fala para você assim, hey, what are you going to do? What are you doing Saturday? I'm meeting some friends at a bar. O que você vai fazer sábado? Eu vou encontrar uns amigos no bar. Eu já liguei, eu já combinei, eu já falei com todo mundo. Por isso eu estou usando esse tempo verbal. Por isso eu estou utilizando essa estrutura. Ok? A mesma coisa acontece em português quando nós utilizamos elementos como estou pensando, talvez, eu acho, sim ou não? São elementos que indicam que a ação ainda não tem uma efetividade na sua conclusão, na sua realização, né? O que você vai fazer no final de semana? Eu acho, estou pensando em ir para praia. Eu estou pensando em tirar um final de semana no sítio, né? Talvez eu vá ao sítio. Existem elementos que nos reforçam a ideia de que aquela ação ainda não é certa de ser concluída. Em inglês, esses elementos se dão pelas estruturas verbais. Ok? Então, muito bem. Vamos lá? Prosseguindo. Ok. Se você pode usar o presente contínuo para falar de planos futuros, como não confundir com o presente? As dicas já têm sido dadas aqui, né? Pessoal, o segredo é contexto. Sempre. O segredo é prestar atenção no contexto. Ok? Se lembra dos elementos lá do primeiro exemplo? Sim ou não? She's leaving tomorrow. Tomorrow. Ok? I am reading an article about the ing right now. Estou lendo um artigo sobre o uso do ing agora. Ok? Quando usamos o presente contínuo para falar do futuro, costumamos usar expressões que dizem que tempo nos referimos, a que tempo nos referimos. Quando usamos o presente contínuo para falar do futuro, quando o ing está sendo utilizado naquele texto que você está lendo para falar de futuro, pode ter certeza que vão haver elementos que remontem ao tempo ao qual ele está se referindo. Tomorrow, next Friday, tomorrow, amanhã, next Friday, na próxima sexta, at the weekend, no final de semana, ok? Então, o segredo é observar o contexto. Para quê? Para que a tradução possa ser mais eficaz. Espera aí, aqui eu estou falando de algo, de uma ação no presente ou eu estou falando de algo que vai acontecer ainda no futuro, ok? É só prestar atenção no contexto, pessoal. Tá?
O contexto também pode aparecer na pergunta que respondemos. Ok? Por exemplo, what are you going to do this weekend? O que você vai fazer este final de semana? Tá aqui, ó. This weekend. Eu já tenho o tempo específico. What are you doing? O que você está fazendo? O que você vai fazer? What are you doing this weekend? Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Gostou da aula do professor Kenderson Araújo? Quer continuar assistindo? Então acesse o nosso site lacconcurso.com.br. Lá nós temos a melhor preparação do concurso do Banco do Brasil. Pode ter certeza, o nosso site é um site especializado em carreiras bancárias. Sabe quanto custa o nosso curso completaço? Apenas R$ 25 por mês, exatamente. Menos que R$1 por dia, você vai ter acesso a uma preparação top de linha. 10 mensalidades de 25, só aqui no Lá Concurso. Espero você.